Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Quero pedir que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos. Vamos ler a partir do versículo 16 do capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 16. Amém? Se você ainda não tem uma Bíblia de papel, eu quero encorajar você fortemente a adquirir uma. É tão bom poder segurar nas suas mãos a palavra de Deus. Não tem nenhum pecado em usar celular, viu, pessoal? Mas é tão bom, é um privilégio que a gente tem no nosso país, da gente ter uma Bíblia, da gente abrir a Bíblia. Hoje, muitos povos não têm esse privilégio. Correm o risco só de segurarem um exemplar desse livro. E nós temos acesso a isso. Não desperdiça. Nós vamos hoje ler mais uma passagem que fala a respeito do avanço do Evangelho, chegando ali no continente europeu. Atos capítulo 16, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Só até aí. Meus irmãos, não podemos perder de vista o contexto desse texto. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Eles tinham deixado ali o Oriente Médio, a Ásia, e eles estavam avançando de acordo com a visão que Deus tinha dado a Paulo para o continente europeu. Numa visão, o apóstolo Paulo havia visto um varão da Macedônia dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Então ele, com a sua equipe missionária, se organiza e navegam, atravessando ali o mar Egeu, e chegam então ao continente europeu. Ao chegar ali, na cidade de Filipos, uma importante cidade do Império Romano, eles passam alguns dias e encontram à beira do rio algumas mulheres num local que é descrito aqui na palavra de Deus como um local de oração. Aquelas mulheres estavam ali orando, muito provavelmente mulheres tementes a Deus, e Paulo vê aquelas mulheres, compartilha o evangelho com elas e encontra ali uma mulher chamada Lídia. Essa mulher não era ali daquela região, diz a palavra de Deus que ela era da cidade de Tiatira, era da Ásia. E aquela mulher tinha, muito provavelmente, muitas posses, era uma mulher rica, ela era vendedora de púrpura, que era um tecido muito caro naquela época, associado à nobreza. E ali, naquela ocasião, naquele local de oração, à beira do rio, Deus abre o coração dessa mulher chamada Lídia e também da sua família. Então são todos ali da sua casa batizados. E ela faz um pedido: por favor, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E eles então, constrangidos, diz a palavra de Deus, vão se hospedar ali, aquela equipe missionária recebida, e eles passam ali um período naquela região ali de Filipos, evangelizando, pregando a palavra de Deus. E o texto que nós lemos agora, ele começa com duas palavras.
Na Nova Almeida Atualizada nós lemos, aconteceu que. E eis aqui já o primeiro ensinamento para as nossas vidas e para o nosso coração. Uma das minhas doutrinas preferidas, a doutrina da providência de Deus. Eles estavam ali, dirigidos por Deus, chegaram naquele local de oração, à beira do rio, e não imaginavam que encontrariam aquelas mulheres ali, mas Deus tinha um plano para aquelas mulheres, e alcança mente, corações, e elas são convertidas. Aquelas pessoas ali são convertidas por conta da providência de Deus que as conduz até aquele local e conduz também a equipe missionária. E quando nós passamos para o versículo 16 e começamos lendo, dizendo, aconteceu o que? Novamente dá o ar da sua graça a doutrina da providência. A doutrina da providência ensina para a gente a soberania de Deus, que governa sobre todas as coisas, conduz todas as coisas, e nada acontece sem que Ele tenha domínio, ciência e controle sobre as coisas. Quando nós saímos da nossa casa de manhã e nos dirigimos para a igreja e encontramos sinais abertos ou fechados, cruzamos com pessoas, tropeçamos em alguma coisa, falamos com alguém, nada, nenhum elemento foge ao domínio de Deus e à doutrina da providência, que providencia todas as coisas para que a vontade dele seja feita, para que os seus eleitos sejam alcançados. Essa é a maravilhosa doutrina da providência que nos diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor tenha conhecimento e assim o proporcione, nem um fio de cabelo da nossa cabeça assim acontece. Essa é a doutrina da providência que está dizendo para mim e para você nessa manhã, meu filho, minha filha, descansa. Eu não estou cochilando. Eu não estou esquecido da situação que você está passando. A doutrina da providência abraça e acolhe a gente na certeza e na segurança de que é um Deus soberano que nos ama e que continua usando todas as coisas aparentemente favoráveis ou aparentemente desfavoráveis, fáceis ou difíceis, para a glória dele e para o bem dos seus filhos. Sexta-feira, fomos eu e Marcelo fazer uma visita na parte da tarde, passando ali na Taquara. Fiquei tão feliz ao descobrir que existe uma estação do BRT chamada Divina Providência. Que lugar lindo. Divina Providência nos acompanha, mas não é uma estação que está parada. É a presença real do Senhor com as nossas vidas. E que conduz aqueles irmãos ali, mais uma vez, para a vontade de Deus. Eles voltavam sempre àquele local. O versículo 16 diz, aconteceu que, indo nós para o local de oração, não foi fruto do acaso, aleatório, não foi um lançar de dados, resultado do destino, mas foi o plano e o mover da providência de Deus que os levou para aquele local de oração, de busca a Deus, de querer ouvir a voz de Deus. Que bom que a doutrina da providência nos lembra que Deus é que nos traz para o local de oração. Ele quem nos traz a presença dele. Não só ao lugar de oração onde o povo dele é reunido, mas a cada dia quando nós nos aquietamos na presença do Senhor. Quando o Senhor nos incomoda e fala, olha, ainda não orei hoje, ainda não fiz a minha devocional, e o Senhor nos conduz para esse local, para a gente nos aquietar. Às vezes você chegando no trabalho, no seu carro, e você olha, ai que bom, cheguei 5 minutos mais cedo. Que bom, tempo de eu orar, de colocar diante do Senhor o meu dia, as pessoas com quem eu vou encontrar. O Senhor e a providência de Deus nos leva para a presença dEle, para esse local de oração, é graça dEle. Sim, há da nossa parte uma responsabilidade de termos disciplina, de organizarmos nosso tempo, mas no final das contas, nós podemos olhar para a gente e dizer tudo que a gente encontra de feio na gente, é a gente mesmo. E tudo que a gente encontra de belo, de bom, é o Senhor quem faz na nossa vida. E a doutrina da providência nos conduz a esses locais. Diz a palavra de Deus, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro
aos seus donos. Meus irmãos, a cena é a seguinte: o apóstolo Paulo, os discípulos ali, voltando para aquele local onde eles já tinham estado uma vez e encontrado aquelas mulheres que Deus tinha aberto o coração. Voltavam ali para ensinar, para orar, mas naquele dia, a providência, de forma diferente, conduziu as coisas. Diz que veio ao encontro dele alguém diferente, que não tinha o coração aberto ainda pelo Senhor. Veio ao encontro deles uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Aquela jovem, na cidade de Filipos, na região ali do Império Romano, ela era dominada, possuída por espíritos malignos. Eis aqui algumas importantes observações a serem feitas no começo dessa exposição. Primeiro, sim, espíritos malignos existem, são reais, atuam no mundo. Espíritos malignos são reais, o mundo espiritual é real. E o mundo que nós vivemos, ele não se restringe apenas àquilo que você pode ver, ouvir, tocar, cheirar. Mas o mundo que nós habitamos, ele é um mundo também composto por esse elemento espiritual, que atua de forma real na vida de crentes e não crentes. Aquela menina, aquela jovem, ela não conhecia o Senhor, ela não era crente. E por isso ela foi possuída de espírito maligno. Mas não foi uma possessão de um dia. Aquela menina vivia possuída. A palavra de Deus não diz se ela tinha uma voz diferente, se ela tinha um trejeito diferente, se ela falava esquisito, mas ela tinha uma característica, ela era adivinhadora, ela era capaz de prever o que aconteceria no futuro. Ela era capaz de dizer: olha, você vai fazer uma viagem e você vai encontrar tal pessoa e essa pessoa vai fazer o mal para você, cuidado com ela. Ou você vai fazer uma plantação e vai vir um tempo de chuvas boas e você vai colher bem. Ela adivinhava, poderia falar coisas boas ou coisas ruins, mas ela não falava da parte de Deus. Diz a palavra do Senhor que ela era possuída de um espírito adivinhador. Aquela jovem, ela não era tratada como um ser humano, porque diz a palavra de Deus que ela era possuída por um espírito adivinhador, e adivinhando ela dava grandes lucros para os seus donos. Aquela jovem, ela era tratada como um objeto. Ela era conduzida pelos seus donos, e alguém chegava e pagava para os donos daquela menina, portanto ela era uma escrava, e a pessoa pagava e ela adivinhava o que acontecia com a pessoa. A Bíblia não diz se ela acertava, se ela não acertava, mas diz que era um espírito adivinhador. Naquele dia, a providência de Deus conduziu os seus servos para encontrar com aquela jovem. Aliás, a palavra de Deus diz que aquela jovem é que foi ao encontro deles. Porque Deus tinha um plano na vida daquela jovem, era um plano de libertação. Deus conduz aquela jovem até ali, mesmo possuída de espíritos adivinhadores. Aquela jovem vivia sobre uma dupla cadeia. Ela era possuída por espíritos e ela era possuída por pessoas. Que vida miserável ela tinha. Tratada como um objeto. Tratado como uma fonte de lucro apenas. E é isso que o império das trevas, o reino parasita, tenta fazer, e muitas vezes tem êxito ao fazer isso com seres humanos. Quem não serve ao Senhor, quem não é filho de Deus, salvo, alcançado, é passível de ser possuído por demônios, e em maior ou menor grau de atuação, aquela pessoa vai servir e vai estar debaixo desse jugo. Aos crentes, nós podemos até, e aqui outra rúbrica, outra observação, pode aos crentes até serem oprimidos.
tal a presença demoníaca, maligna, tentar se impor e avançar contra um crente, mas um crente jamais será possuído por um espírito maligno, porque esse é filho de Deus e nele habita o Espírito Santo de Deus. Então, se você é crente, você tem convicção disso, você é filho de Deus, você não tem dúvida, você não oscila na sua certeza, você pode descansar. Um espírito maligno jamais possuirá a sua vida. Agora, se você tem pé na igreja, pé no mundo, às vezes eu chamo a Deus porque eu quero alguma coisa, mas quando eu sou chamado ao compromisso, eu deixo para lá, eu não tenho muita certeza se Jesus volta hoje, se eu morro, eu não sei se eu vou para o céu ou não. É tempo de arrependimento e é tempo de dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Aquela jovem, ela é um exemplo clássico de uma possessão demoníaca. Sim, o reino, o império das trevas existe, ele atua e ele possui pessoas. A terceira observação que eu preciso fazer ainda nesse início é que não, meus irmãos, nós não precisamos, não devemos, não é para a gente ficar com medo desses assuntos. Porque nós não devemos imaginar, pensar, que a Bíblia nos ensina que Deus e o diabo, eles estão numa luta acirrada, nivelada. Não se trata disso. Não pense que Deus está suando, está tentando com muito esforço vencer o império das trevas. Satanás, não se trata disso. O poder de Deus é infinito, soberano. E o poder do diabo, ele é tão pequeno. Hoje na escola bíblica dominical, ouvimos uma provocação polêmica, mas muito teológica e verdadeira. O professor nos perguntou, quem reina sobre o inferno? Alguns alunos se entreolharam. Será que a resposta é Satanás? Não. Quem reina acima do inferno é o nosso Deus. Mesmo no inferno, as coisas não saem do controle do nosso Deus. Mesmo Satanás, ele é como um cachorro preso em uma coleira. E essa é a quarta e última observação inicial. Satanás, da cruz do Calvário, foi preso. E ele está como que preso num presídio. E de lá ele está acorrentado. A sua força e o seu poder não está liberado. E o que ele faz é como se estivesse com um celular, fazendo contato com os seus demônios para que atormentem aqueles para os quais ele tem plano. Mas ele está aprisionado. E ele não consegue fazer tudo o que ele deseja, nem tudo o que ele intenta. Porque Deus assim o contém. Então, meus irmãos, esse é um texto importante para o povo de Deus. E a gente precisa entender que esse é um texto que se aplica no dia de hoje, em 2025. E esse é um texto que faz parte também da história de missões da igreja. Lembrem, nós estamos aqui estudando o avanço da igreja no continente europeu, que começa com libertação. E talvez Deus esteja te colocando em situações e trazendo pessoas para o seu convívio, para que você seja instrumento de libertação na vida dessas pessoas. Sim, essas pessoas que talvez você ache que eu não aguento mais essa pessoa. Ela me chateia, ela me perturba, ela é alguém que tenta tirar diariamente a minha paz. É para esses que Deus quer que você se disponha para ser instrumento de libertação na vida dessa pessoa. Diz a palavra de Deus que aquela jovem possuída de espírito adivinhador foi até aquele local de oração. Não ache que pelo fato da gente estar num local de oração, da gente estar na igreja, que a gente está livre de ser assediado, acessado. Antes, pelo contrário, se tem alguém vindo ao seu encontro e você tem discernido que alguma coisa que não vem de Deus, que vem de Satanás, está naquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus quem te tem dado discernimento e há de te dar também poder. É sobre isso também que fala, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em proclamar, mas em também promover libertação. Se você está na igreja e tem passado por lutas, se tem gente tentando tirar a sua paz, quem sabe Deus não está te colocando num campo missionário,
onde há um não alcançado que precisa de libertação. Fique atento a isso. Não queira se livrar daquela pessoa. Você já orou por ela? Já pediu, Deus, liberta essa pessoa. Ela é tão triste, tão ruim, tão chata, porque ela é aprisionada, quem sabe realmente possuída por um espírito maligno, ou quem sabe oprimida, mas alguém que não conhece ainda ao Senhor. Versículo 17, a palavra de Deus diz: seguindo a Paulo e a nós, ela gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Meus irmãos, que coisa terrível. Uma mulher endemoniada, possuída por um espírito maligno, proclamando uma grande verdade. O que ela falou era mentira? Não era. Ela estava dizendo, olha aqui, esses homens aqui são servos do Deus Altíssimo. Eram servos de Deus Altíssimo? Eram. E anunciam a vocês o caminho da salvação? Anunciam. É verdade. E esse é o próximo ensinamento que nós precisamos nos atentar. Primeiro, ela seguia a Paulo e a nós e gritava. Depois, no próximo versículo, a gente vai ver que demoraram alguns dias para que Paulo finalmente repreendesse o espírito. Talvez ele não tenha discernido inicialmente que era um espírito maligno. Talvez ele não tenha tido a notícia, a informação a respeito de que aquela jovem era uma jovem adivinhadora. E o que nós devemos pensar a respeito desse texto é que, sim, mesmo Satanás pode proclamar verdades, mas misturar essas verdades com aquilo que não vem da parte de Deus. Imaginem a cena. Aquela jovem falando bem dos discípulos, dos apóstolos, dizendo, olha, são servos de Deus, proclamam a verdade. E alguém de fora olhando aquela cena e pensando, bem, se alguém que é adivinhadora, possuída de espírito maligno, proclama a verdade e não tem problema nenhum, então deve estar tudo certo. Talvez ela nem seja alguém possuída de um espírito maligno. Essa pode ter sido uma estratégia de Satanás. Confundir a verdade com a mentira. E meus irmãos, a todos os crentes são chamados a conhecerem com profundidade a palavra de Deus e a verdade, para que a gente não seja enganado por meias verdades. Por alguém que proclama e começa no título do seu discurso falando a respeito das coisas de Deus, mas depois aponta para a nossa satisfação, para a nossa prosperidade como coisa mais importante desse mundo e vai misturando as coisas. Por isso, meus irmãos, nós podemos louvar e engrandecer a Deus porque temos ensino bíblico, teológico consistente na nossa igreja, para que ninguém seja enganado. Para que você possa discernir se aquilo que está sendo falado vem da parte de Deus mesmo, ou se é um espírito de enganação. Repare que esse texto ele tem alguns detalhes que devem nos levar a ficarmos atentos. Primeiro, ela diz, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela não diz, eu sou serva. Ela não fala sobre o nome de Jesus. Mas poderia até ter falado, mas o autor, Lucas, ele faz questão de não registrar na boca daquela mulher o nome de Jesus. E ela fala, eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Nós sabemos que o encontro com o Senhor Jesus é um caminho de encontrarmos com Ele e rendermos a nossa vida a Ele, declarando, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Aquele que proclama Jesus é só o seu Salvador, é o que traz as bênçãos, que resolve os seus problemas, mas não proclama Jesus também é o seu Senhor, o dono da sua vida, talvez esteja proclamando uma meia-verdade. Muitos querem se achegar, se aproximar, para receber da parte de Deus as suas bênçãos e a resolução para os seus problemas. Mas ou você entrega tudo para Deus, ou somente a metade não é suficiente. Muitas vezes, quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós lembramos, a gente traz uma parte, a gente faz o depósito, a transferência. Mas não pense eu que só aquilo que eu trouxe é que é para o Senhor, não. Nós precisamos dar conta de tudo que nós temos na nossa conta bancária, nas nossas economias, investimentos. Tudo é para a glória de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, atenção, há muitos falsos evangelhos que têm sido pregados. Pastor, como é que a gente vai discernir isso?
conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, e como vamos conhecer pela graça do Senhor mais para frente, como os crentes de Bereia, que ouviam, os bereanos ouviam o que estava sendo pregado e conferiam se estava de acordo com a palavra de Deus. Muitos hoje são enganados por aqueles que dizem Senhor, Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus já nos disse lá atrás, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor, apenas declarar, mas não ter uma vida de acordo, também não é algo que vai dar à pessoa condição de ter salvação, de ter o seu lugar no céu. Mas aquele que diz e vive de acordo com aquilo que diz, esse sim é verdadeiramente salvo. Mas por que será que essa jovem se aproximou deles? Talvez para desmoralizar os discípulos, talvez com interesse, assim como já aconteceu 2 vezes no livro de Atos. Nós temos 2 ocorrências. Atos capítulo 8, nós vemos um tal Simão, não era o Simão Pedro, que ele viu os apóstolos, ali no capítulo 8, versículo 18, orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e aí os apóstolos falam para ele fala para os apóstolos, quanto é que eu pago para ter esse poder também? Eles falam assim, sai daqui, você não tem parte com Deus. Você quer as coisas de Deus, você quer o poder de Deus, mas você não quer ser dele. Segunda ocorrência, Atos capítulo 17, nós vemos ali o procônsul Sérgio Paulo na ilha de Chipre. Ele se interessa pelas coisas de Deus, mas ele estava de um lado conectado com um mago, Elimas, que tinha parte com as magias e coisas das trevas, mas por outro lado ele queria saber das coisas de Deus. Nós vemos ocorrências várias vezes do reino de Deus avançando, as missões avançando, mas o império das trevas tentando parasitar, tentando ser parecido, tentando se infiltrar e tentando trazer para eles. Porque imaginem o risco de alguém que está numa igreja, que acha que está tão perto da verdade, que aquilo que é pregado é verdade, mas que na verdade essa pessoa está enganada. O caso dessa pessoa é muito pior do que aquele que está, talvez, numa condição ruim. Porque essa pessoa que está sendo enganada, ela já acha que está salva. Meus irmãos, é terrível isso. Nós precisamos ficar muito atentos. O Espírito Santo, ele visita os seus filhos. E aquele que chega, talvez, num lugar em que achava que a palavra de Deus era pregada, não demora muito, a pessoa fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. Alguma coisa não está conferindo com a palavra de Deus. Mas assim, Deus, o seu Santo Espírito, vai trazendo libertação, compreensão a respeito da vontade dele para aqueles que são seus. Aquela jovem falava o que ela não vivia. Falava por boca de espíritos adivinhadores e tentava enganar aqueles que estavam ali por perto, dizendo, olha, você pode continuar adivinhando. Você pode continuar tendo pacto com outras coisas, alianças também com outras coisas e junto com o Senhor. Essa era a mensagem que ela proclamava. E durante alguns dias, diz a palavra do Senhor, vamos seguir para o versículo 18, isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Meus irmãos, depois de alguns dias, aquela jovem repetindo aquilo dali, gerou em Paulo e na sua equipe missionária uma indignação. Aquela proclamação que aparentemente, numa primeira leitura, parece verdade, revelou-se logo como uma grande artimanha de Satanás para tentar confundir as pessoas, o que deixou Paulo perturbado. E ele falou assim, não, está errado. Para de falar isso, para de falar. E ele fica indignado. E ao discernir isso, diz a palavra de Deus, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Nós não vemos uma luta do apóstolo Paulo, nós não vamos ver aqui estripulias, coisas extraordinárias, mas apenas uma palavra cheia de autoridade e do poder de Deus. Não em nome de Paulo, não em nome da igreja de Antioquia,
mas em nome do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem, saia dela. E diz a palavra de Deus que na mesma hora, no mesmo instante, o espírito saiu. E aquela jovem foi liberta. O texto ele não dá muitos detalhes depois, se essa jovem veio a se converter, mas fato é que o versículo seguinte diz que os donos daquela jovem viram que a esperança deles de lucro tinha se desfeito. Aquela menina, aquela jovem foi liberta. E dado o contexto em que nós lemos antes a conversão de Lídia e depois a conversão do carcereiro, é muito provável que essa jovem também tenha sido convertida, alcançada e salva. Meus irmãos, nessa manhã eu quero trazer para vocês esse último ponto, de que se há um nome poderoso para libertar cativos e oprimidos, esse nome é o nome do Senhor Jesus. Aquele que se rende a Ele, aquele que entrega de fato, completa integralmente a sua vida a Ele, esse é salvo e é liberto, e não poderá jamais novamente ser possuído por um espírito maligno. Fato é que muitas vezes a pessoa entrega a vida para Jesus. O status dela deixou de ser perdido para salvo. Aquele que era inimigo de Deus agora é justificado, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dela. Mas a transformação, o processo de mudança dela é gradativo, gradual. Mas fato é que essa pessoa é inserida nesse processo. Mas ela jamais voltará atrás, jamais perderá a salvação, jamais será possibilidade de ser dominada por espíritos malignos. Mas o Senhor nos liberta para sempre do império das trevas e vai nos libertando das coisas que antes nos marcavam e que talvez ainda nos oprimem. Deus tira primeiro o povo do Egito e ao longo da caminhada ele vai tirando o Egito do coração do povo. E nessa manhã em que nós já oramos por libertação, eu quero orar novamente por isso, com temor e grande tremor diante de Deus. Talvez existam áreas da sua vida em que você tem sido oprimido, pressionado, em que você tem um sofrimento prolongado, algum hábito, algum pecado, alguma coisa que você não conseguiu largar. Você é crente, você não é mais como essa menina, você já foi salvo pelo Senhor Jesus. Mas ainda há necessidade que Deus liberte alguma área da sua mente, do seu coração. E o Senhor quer falar para mim e para você, meu filho, minha filha, há poder no nome de Jesus para curar a sua vida, para libertar você. Mas isso começa na vida de um crente com os joelhos dobrados, com o nosso coração quebrantado diante dele, com reconhecimento muitas vezes do nosso orgulho. A libertação que Deus promove na vida dos crentes é uma libertação do orgulho, de dizer: Deus, eu já confessei o Senhor como meu Salvador, já publicamente declarei que Tu és o dono da minha vida, mas tem áreas que parece que eu ainda não consegui avançar. Mas há um nome, acima de todo nome, o nome de Jesus, que pode promover, produzir isso nas nossas vidas. Às vezes Ele faz no estalar de dedos. Nós temos muitos testemunhos de gente que é liberta de vícios, de pornografia, de bebida, de mentira, de fofoca, de depressão, no estalar de dedos. Mas a gente que vai numa caminhada, mas há poder no nome de Jesus. E nós queremos nessa manhã dizer: Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo que libertou aquela menina, que pode libertar as nossas vidas. Se há alguém que não é crente ainda aqui, que precisa ser liberto, o Senhor pode libertar. Se alguém aqui que é crente, mas tem passado por opressão, tem lutado por tantas coisas na sua família, nós cremos, o Senhor é poderoso. E o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca nessa manhã a dizer: Deus, tem misericórdia. Muitas vezes eu tenho, mesmo declarando, mesmo sendo filho teu, aberto brechas na minha vida. Tem pecado, tem orgulho, tem impaciência, tem desculpa dizendo: é o meu jeito.
Tem estratégias da minha mente dizendo, a culpa é do outro. O crente, ele é verdadeiramente liberto de Deus quando ele fala, Senhor, eu sou incompetente, eu sou fraco, eu não dou conta, eu preciso do Senhor e da tua visitação. E o Senhor há de continuar promovendo crescimento, amadurecimento, fortalecimento na vida do seu povo. Assim o Evangelho vai avançando. E Deus quer usar você na vida de muitas pessoas, para os quais, na ação da providência dele, ele vai conduzir você, em nome de Jesus.